Olá, amigos, tudo bem? Vou gravar aqui um breve vídeo sobre o conflito entre Israel e o Irã, ou os persas, né? Que o Irã é o antigo Império Persa, e com elementos históricos e trazendo aplicação para atualmente, ok? Para isso, eu separei aqui um mapa para a gente entender melhor a geografia do conflito, né? O conflito, nesse momento, ele está se dando aqui nessa região. Você tem aqui é, o Irã, né? Passa pela Síria, vai até aqui Israel. Vocês veem que não tem fronteira, né, entre o Irã e Israel, não há fronteira, né? Só ataques pelo mar e pelo ar, né? Na verdade. E aí você tem aqui novamente, é, você tem aqui novamente esse mapa mais claro, né? As capitais, né? E as guerras estão acontecendo aí com mísseis. Aqui é o mar Mediterrâneo, né? É o mar onde Daniel viu ali as bestas subirem, né? Para alguns teólogos, esse mar aí. Quando nós voltamos para cá um pouco, nós vamos perceber que é, aqui estão todos os impérios, né? Os impérios mundiais. Aqui, por exemplo, você tem metade da população, ó, China, Índia, Tailândia, Malásia, Indonésia. Você tem mais da metade da população do mundo aqui, ó. Se você está com o Paquistão aqui, entendeu? É muita gente. A maioria das pessoas mora aqui nesses pequenos países aqui, ó, entendeu? Pequenos não, grandes, né? Mas que são, não, território não é tão grande, né? E aqui, por exemplo, esse aqui foi o primeiro império na estátua de Daniel, o Iraque, ó. O Iraque é Babilônia, tá bom? Foi o primeiro império. O Irã é a Pérsia, foi o império que destruiu Babilônia. E o Irã, depois do Irã, veio a Grécia, o Alexandre o Grande, que destruiu. Ela vai dominar aqui toda essa região aqui, né? E depois veio Roma, que vai dominar isso aqui tudo, ok? Roma tá aqui, o quarto império, na estátua de Daniel. E aí nós estamos nessa fase, na quarto império, nos reinos divididos, né? No chifre pequeno, Roma papal. E vai acabar com a pedra vindo, não é? Quando nós vamos observando alguns detalhes, nós vamos ver, por exemplo, que nesse momento da guerra, algumas pessoas estão indicando, por causa desse versículo aqui, eu não sei se está marcando direito aí, porque quando coloca nesse aplicativo parece que não marca direito aqui. Ou você vê, ó, a profecia do Gog e Magog fala assim, ó, persas e etíopes, e Put com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer e suas tropas, né? Então aqui estava sendo proposto que no final de Ezequiel 38, 40, haveria uma guerra em Israel com os persas e etíopes. Primeiro que Israel não tem nada com os etíopes hoje, né? E os persas também, esse império já caiu. O Irã não é mais um império persa, é apenas o que sobrou culturalmente, historicamente, geograficamente, mas não é mais um império persa. E assim como Israel também deixou de ser a nação escolhida por Deus. Israel era a nação escolhida por Deus no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Deus elege a igreja. Deus não tem mais um país em que a igreja está nesse país. Agora a igreja está multiplicada em todos os países do mundo, tá bom? Então, essa profecia, ela vai se cumprir completamente no Apocalipse, quando todas as nações da terra, lideradas por Satanás, em Apocalipse capítulo 20, verso 1, capítulo 20, elas atacarem a cidade santa, né? Que desceu do céu. Não é eles vão atacar, não é a cidade santa, não é Israel e Jerusalém literal, mas é a cidade que desceu do céu, a cidade de puro ouro, né? É o santuário celestial, tá bom? Então essa profecia não está se cumprindo agora, ela era uma profecia condicional, que não se cumpriu totalmente nos tempos de Ezequiel. Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia, Daniel foi na primeira leva, né? Depois voltou, Nabucodonosor levou mais gente, aí ele foi na segunda leva, Ezequiel, para é, o Babilônia, ok? Quando nós avançamos, nós vamos compreender que uma coisa bem interessante é que Deus, meus amados irmãos,
ele está interessado, sim, em salvar todos. E ele não faz acepção de pessoas. Aqui mesmo nós vemos que Deus falou com Ciro. Ciro é o iraniano. Olha, Deus fala assim, ó, o Senhor ungiu, o verbo ungir, sabe o que é ungir? É a mesma palavra grega para Cristo. Cristo. Sabe disso? Christos. Que em hebraico é Mashiach, ou Messias. Tá? Entendeu? Mashiach. Então, a palavra ungiu é a tradução de Messias do hebraico e de Cristo no Novo Testamento, do grego. E quando você olha para isso, você vai entender uma coisa interessante. Nós já tivemos um Messias iraniano, né? O Senhor escolheu Ciro como seu ungido. E a Bíblia vai falar, olha, você não me conhece, tá? Viu, Ciro, você não me conhece, mas você, eu vou lhe dar um título de honra. Então, Machia, né? É um título de honra que Deus deu para Ciro. Então, ó, o Senhor escolheu ou ungiu Ciro, né? Então, Ciro é um tipo de Cristo, um tipo de rei, né? Um rei com caráter messiânico, né? Ele pegou pela mão direita Ciro, ele deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Quem deu poder para Ciro foi Deus, tá? Então, Deus escolheu também o Irã, ok? Pelo que abre os portões, né? Ele falou para Ciro: Eu irei na tua frente, né? Então, Deus pega o Irã, tá? Ele pega o Irã para salvar, para salvar quem? Para salvar Israel do cativeiro babilônico, né? Então ele pega para salvar Israel do cativeiro babilônico. Isso é fenomenal, isso é algo histórico. O que que mostra sobre Deus? Deus não é um Deus de acepção de pessoas, né? Deus não ama mais uma nação do que outra, né? Deus escolheu Israel para salvar Israel, tá bom? Então, o Irã é que salva Israel, né? Tá bom? O Irã salva Israel. Então, Deus escolheu Israel para o Ciro, o Irã, para salvar Israel uma vez. Então, o conflito de hoje nada tem a ver com as profecias bíblicas. Nada tem a ver com as profecias bíblicas diretamente. Não tem uma profecia bíblica direta. Tem a ver com a profecia geral de que nação se levantará contra nação e reino contra reino. E aí está falando de qualquer nação da terra, tá? Mas uma profecia específica, de fato, o Irã com Israel agora depende do livre-arbítrio deles, não está profetizado, ok? Essa batalha aí. Porque Deus então escolheu Ciro, que é esse persa, inclusive Artaxerxes, né, que foi um dos reis depois de Ciro, né? Por exemplo, Dario foi o rei que ficou com Daniel na cova dos leões. Quando ele foi lançado, né, os persas, né, na lei dos medos e persas diz isso, isso. Quando lançou Dario, ficou com, quase que ele chorava, ele chorou quando mataram Daniel, o cara é gente boa. Então você vê um judeu com um iraniano, um chorando pelo outro, né? Isso é a Bíblia, irmãos. Isso é o Deus que nós servimos, é um Deus que ama todos os povos, todas as nações, todas as línguas, né? Então, um cristão que está torcendo, olha, eu torço por Israel porque Israel é de Deus e o Irã não é, né? Não, não é as pessoas. Os países têm os seus governos corruptos, têm os seus governos aí. Satanás age por meio do poder político, a Bíblia mostra isso. Ele está por trás dos reis, tá bom? Dos políticos, com seus interesses escusos. Isso é uma coisa, mas nós, como cristãos, não devemos esquecer das pessoas que estão sofrendo. Um israelita, um israelense não vale mais do que um iraniano porque ele foi a nação bíblica. Lembra que ele rejeitou a Cristo, né? Deus deu 490 anos para Israel, né? Mas Israel rejeitou a Cristo. Estevão, ali em Estevão, o evangelho, o Estado de Israel deixa de ser o escolhido e passa-se então a igreja como um todo, tá bom? Então, Ciro foi o rei que libertou Israel e Daniel conheceu ele, Daniel teve com ele lá, né? E quando Daniel esteve com ele, ele viveu no primeiro ano de Ciro, e Daniel não voltou para
Israel, porque ele ficou lá na corte para agarinhar recursos para mandar para construir o templo. E Artaxerxes manda dinheiro com Neemias e Esdras para reconstruir Israel. Então, os iranianos, além de salvar Israel da escravidão, os iranianos também deram dinheiro. O profeta Ageu vai profetizar isso também, arrecadando dinheiro ali, junto com eles, Neemias, que era um governador do Império Iraniano, e eles trabalharam juntos para reconstruir o santuário destruído por Nabucodonosor. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus de todos. É um Deus do brasileiro, do americano. Não deve existir uma idolatria nacionalista. Quando eu amo meu país, ou um país mais do que a mim mesmo, mais do que a Deus, isso vira racismo, né? Amar o seu país de forma absoluta vira racismo, porque você coloca um povo acima do outro. E tem que ter cuidado com isso. E nós, como cristãos, devemos entender o que Ellen White vai tentar mostrar para a gente. Aqui é quando o Ciro, né, ele mandou um engenheiro dele, Xenofontes, que é um historiador, fala sobre isso, desviar os canais do rio para Babilônia cair, né, que é o Iraque, né, atual Bagdá, né. Babilônia é uma terra entre rios, e o rio Eufrates banhava a cidade, e aí eles secaram o rio, desviaram o rio para poder entrar como exército, né. Aí está Ciro. Agora, olha o que a Ellen White vai falar para a gente, meus amados irmãos. O que que ela diz aqui? Olha, ela vai dizer o seguinte para a gente, que por meio do Espiritismo, né, primeiro o Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade. Satanás, olha, o Espiritismo tem a ver, irmãos, com esses filmes, falar com os mortos, pessoas que creem em magia, feitiçaria. Os cristãos têm medo de despacho, de tudo isso. São cristãos ainda que têm resquícios do Espiritismo neles, né? Questões, irmão, que tem medo de alma, medo de mortos, né? Não entenderam ainda a doutrina bíblica. Então, Satanás vê o espiritismo, né? O espiritualismo, como uma religião superior. Ele cura, né? Cura, benfeitor da humanidade. Então, ele é uma máscara de Satanás, né? É um sistema mais elevado, né? Então, ele, olha, as religiões cristãs não, elas são opressoras. Olha aí, o homem não pode casar com homem, olha, guardar o sábado em vez do domingo, né? Esse negócio de casar, não é, um homem ter só uma mulher tem que ter três, quatro, cinco, né? Então, é uma religião elevada, né? Olha que cultura aberta, que mente aberta, né? E ele usa também, sabe o quê? Ó, porém, é destruidor, tá? Ele opera como destruidor e suas tentações levarão multidões à ruína. Então, primeiro ele usa o espiritismo, certo? Depois ele vai usar a intemperança. A intemperança destrona a razão. Toda intemperança, compulsão, a compulsão sexual, a compulsão alimentar, a gula, tira a razão. Você deixa de agir pela razão e age pela carne. Você deixa de estar em oração e se torna carnal, materialista. E nós amamos este mundo e nós não queremos saber mais de Deus, nem de orar, e nossos interesses ficam jogados ao redor. Então, a intemperança, né? Grande conflito aqui, página 589, tá? Segue também a satisfação sensual. E ele está falando aqui de fornicação, está falando aqui de prostituição, de poligamia, de várias coisas, né? Não está falando do sexo no casamento, que é uma bênção dada por Deus, né? Inclusive, Paulo fala, olha, não deixe sua mulher a não ser para orar, né? E aqui, depois ele fala mais. Ele usa a contenda e a matança, fofocas. Rapaz, o diabo tem um bocado de estratégia. Ele usa intemperança, pessoas que não pensam, elas vivem só para hoje, para carne, não refletem sobre si mesmas, não se conhecem, contendas, fofocas, matança. E ele se deleita, olha o que acontece com ele aqui. Satanás deleita-se com a guerra, né? Então, o mais feliz agora com a guerra da Índia, com todas as guerras, do Paquistão, guerras aí de Israel, todas as guerras da Ucrânia, o mais feliz que está é Satanás. Pois a guerra excita as paixões mais vis, o ódio, o orgulho, a vaidade, a opressão. O cara quer matar, fuzilar todo mundo. A gente se torna animal na guerra, né? O caráter de Deus fica totalmente desfigurado nos guerreiros, né? É uma guerra com intenções escusas, né? Aqui não inclui a legítima defesa, mas sim a guerra que Satanás perpetua, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue, ó. Então ele amarra as pessoas no vício e no sangue, né? É seu objetivo incitar as nações à guerra umas às outras. Ele está conseguindo, tá? Ele está conseguindo.
pois assim pode desviar o espírito do povo para uma obra de preparo. Então hoje o povo está entregue às bebidas, aos prazeres, ao materialismo, compra isso, compra aquilo, a viver isso, aquilo outro, e a obra de preparo, no tempo da expiação, a obra de oração, está, então, esquecida. Deus, ele usa tudo isso para te dar o seu foco de se preparar, para o céu. Isso é muito perigoso, o que ele tem feito, é, as suas estratégias. Então, meus amados irmãos, Deus usa um iraniano para salvar o povo de Israel. Artaxerxes dá dinheiro para reconstruir o templo. E Deus, ele não odeia as nações, não odiava as nações pagãs. Ele queria salvá-las. Ele foi, ele restaurou Nabucodonosor. Ele usou Faraó para abençoar Abraão e abençoar também José. Então Deus sempre usou os impérios para trazer juízo sobre o seu povo para abençoar. Deus usou Ciro, o Messias iraniano, né? Na nossa história tivemos Davi como Messias, que era um Messias judeu. Tivemos Saul, que era um Messias benjamita, da tribo de Benjamim. Tivemos um Messias iraniano, que foi Ciro, né? E Cristo, que é o último Messias. Então, Messias, Cristo e ungido é a mesma palavra no grego. Então, hoje, nós devemos refletir. Esse negócio de quem é direita apoia Israel, quem é esquerda apoia o Irã, isso é coisa do mundo, tá? O reino de Deus, nós olhamos e queremos salvar todas as pessoas, independente se estão presas, soltas, independente da nacionalidade. Deus, elas são a imagem de Deus, feitas por Deus. E Atos fala que de um só fez todos os povos. Não existe iraniano, não existe no batismo lá em Gálatas fala assim, não, não há mais nem judeu, nem grego, nem mulher, mas nem homem, nem nada. Todos são um, são livres em Cristo Jesus. Então, olhando para essas guerras, nós estamos vendo que o tempo se aproxima, que é o princípio das dores. Estamos vendo um mundo mergulhado nos prazeres, no materialismo, no consumismo, um mundo que esqueceu das coisas espirituais. E muitas vezes a igreja não importa, o evangelho não importa, e o mundo está indo, está mergulhando num caos, num caos, num caos, e nós às vezes estamos adormecidos. É hora de pregar, de se entregar, de se consagrar, de salvar sua casa e a sua família. O tempo está próximo. O Irã e Israel não estão em nenhuma profecia específica na Bíblia. Eles estão nas profecias gerais, como todas as nações. Haverão guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Em Apocalipse 20, quando fala da guerra de Gog e Magog, ali representa todas as nações da terra depois do milênio, todos os perdidos que vão atacar a cidade santa que veio do céu. A Jerusalém que vai ser atacada em Apocalipse, João fala que é a que desce do céu, o santuário. Não é essa Jerusalém que está aí, historicamente. Que Deus abençoe você e que esse conteúdo possa ajudar você de alguma forma. Até mais, Deus os abençoe.